Olá a todos, o meu nome é João Fenha e sou um dos diretores do Estúdio 8, sou professor, bailarino e tenho estado a fazer algumas partilhas às quartas-feiras para os nossos alunos e também para a comunidade de danças no geral e especialmente de danças sociais, partilhas culturais, partilhas acerca de música, mas também acerca de assuntos que muitas vezes são laterais na nossa experiência das aulas, como as questões do convite no social, e neste caso o que eu vos trago é uma pequena conversa, não é tanto uma exposição, é uma pequena conversa acerca da comunicação entre um par e a comparação entre dois mundos diferentes, duas formas de comunicar entre duas pessoas. Eu represento, de alguma forma, as danças sociais, que têm uma visão muitas vezes um bocadinho mais conservadora, um bocadinho mais que vai atrás dos formatos habituais de género de quem conduz, de quem é conduzido, apesar de que já tive a experiência de fazer outro tipo de comunicação a par e contacto a par em dança, e já vamos falar acerca disso. E o meu convidado, que é um grande amigo, que é o Bruno Alves, que é um bailarino de contemporâneo, um grande professor e que foi durante muitos anos professor do Estúdio 8, quando tínhamos o estúdio fixo, e continua a ser mesmo... Ainda sou professor honorário. Professor honorário, claro, faz parte da alma do Estúdio 8. E o Bruno deu várias aulas diferentes, carga dance, contemporâneo, dueto contemporâneo. Bom, e na realidade, na experiência do dueto contemporâneo, eu tive, como aluno, tive a oportunidade de aprender e de trazer muita informação que aprendi com ele e que experimentei com ele na relação a par, que não era uma relação tão convencional, não era necessariamente homem-mulher, dependia também daquilo que nós estávamos a interpretar na altura ou das trocas nos exercícios, porque não tinha depois a perspectiva social que mimetiza um bocadinho a relação entre, acho eu, que é mais fácil de perceber isto, entre o masculino e o feminino. E eu queria só, assim, antes de lançarmos uma conversa mais simples, mais tranquila, eu lanço só aqui esta ideia, que é, muitas vezes nas danças sociais nós partimos do princípio que estamos a criar uma comunicação e de repente passamos vários degraus acima para o resultado final e não se percebe muito bem como é que a coisa funciona. Isto é um dos lados que eu queria conversar aqui com o Bruno, como é que a coisa funciona, qual é a mecânica. E, na realidade, acabamos por ficar um bocadinho presos a uma formalidade e a um vocabulário específico da dança. Quando não se vai muito a fundo ou quando não se tem essa oportunidade, porque muitas vezes o trabalho das aulas é um trabalho que é feito por pessoas que têm pouco tempo, que se querem divertir, que querem relaxar, acabamos por fazer alguns atalhos. Mas, na realidade, há algo que... Há uma linguagem específica, que não é uma linguagem oral, pode ser uma linguagem visual, mas não só, que nos liga e tem alguma forma de funcionar. Eu, particularmente, trouxe para o meu trabalho esta experiência no contemporâneo e como aluno e a experiência também no tango. E isso enriqueceu. Enriqueceu primeiro que tudo porque é uma forma diferente de ver as coisas e isso obriga-nos a dar um passo atrás e fora e a ver aquilo que está em cima de nós, em cima dos nossos olhos. E às vezes está tão perto de nós que nem sabemos que há outra forma de fazer. O Bruno, para além de ser membro honorário do Estúdio 8, como disse, é bailarino contemporâneo, tem um trabalho como coreógrafo, como intérprete muito interessante e já com muitos anos. Neste momento, uma das referências do trabalho dele é a participação na companhia da Olga Roriz, não é a única, mas obviamente que é uma das mais fáceis de reconhecer. Então, Bruno, queria-te fazer assim lançar a pergunta assim direta. Em termos de comunicação de par, quem está de fora e quem vem da tua área, como é que consegue perceber quais são as diferenças e as semelhanças na mecânica, no mecanismo de comunicação entre duas pessoas na dança?
Ok. Primeiro, João, eu tenho assistido às tuas partilhas nas quartas-feiras. Para mim, como eu trabalho como bailarino, como trabalhador da dança, são sempre importantes. Quero-te agradecer também o convite para esta partilha. É muito lisonjeiro para mim. Em relação à tua pergunta, as diferenças e as semelhanças. Bem, eu, como a primeira escola, assim, onde eu dei aulas com mais regularidade e com mais seriedade, em vez de ser uma coisa esporádica, acabei por dar longos períodos e dei várias aulas e senti-me e fui efetivamente integrado no núcleo de professores do Estúdio 8. Nesse contexto, eu tive contacto com as danças sociais, sendo vocês professores e sendo o Estúdio 8 um grande núcleo que promove as danças sociais. Em paralelo ao meu trabalho na escola, e acabei por vos acompanhar nas noites que vocês promoviam e num contexto de saídas à noite, acabei por acompanhar a ti, a Raquel, a tua companheira Joana também em algumas noites. Eu próprio, por iniciativa própria, também fui assistir a algumas milongas, apesar de eu não dançar as danças sociais, não danço salsa, não danço kizomba, danço, mas não tive aulas suficientes para saber a técnica e saber a comunicação. No entanto, com as nossas conversas e com a minha observação, sim, eu consigo ver muitas diferenças e muitas semelhanças. Uma das semelhanças mais óbvias será este papel, o papel de homem e da mulher, que ainda está muito enraizado na dança contemporânea. Não é uma dança social em si, na sua essência, mas o papel homem-mulher ainda está muito... nós vemos um dueto e um dueto contemporâneo, a primeira imagem que nós temos, mesmo eu sendo bailarino, é um homem e uma mulher. Normalmente, quando trabalhamos, acabamos por trabalhar também homem e mulher. Assim, muito rapidamente, muito rapidamente, é a imagem que nós temos e ainda se trabalha muito dessa maneira. Felizmente, não é bom nem é mau, trabalha-se ainda muito dessa maneira. Felizmente e paralelamente a este trabalho, há também um trabalho muito importante que é o que nós chamamos, que é um termo que é muito vasto, que é o que nós chamamos contact improvisation. Nós, corriqueiramente, nós chamamos contact improvisation ou contacto a um trabalho de dueto. Pode ser dueto, até pode ser com mais pessoas, mas estamos aqui a falar de dueto. O trabalho entre duas pessoas, a dançar em conjunto e a comunicar em conjunto. E uma das semelhanças é essa, é efetivamente tu tens uma pessoa, tens a outra, e elas têm de encontrar uma harmonia dentro de uma linguagem. Okay? No caso do tango é uma, no caso da kizomba é outra, e no caso da salsa é outra, na salsa A1 é outra, na salsa A2 é outra. É sempre, mas a relação entre essas duas pessoas, convencionalmente e muito, assim de uma forma muito simplista, entre homem e mulher. Começa-se a distinguir das danças sociais, a dança contemporânea, com este trabalho de contact improvisation, que é um trabalho que iniciou por volta dos anos 60 e que veio romper um bocado essa ideia de género e de que os duetos seriam entre dois homens, duas mulheres. Não interessava propriamente o género, interessava sim que tipo de relação se poderia estabelecer.
Esta corrente, o Contact Improvisation, é uma técnica muito específica, apesar de corriqueiramente nós utilizarmos o termo Contact Improvisation para quase tudo o que é trabalho de contacto entre duas pessoas. Mas Contact Improvisation é muito específico. O seu precursor, quem começou a trabalhar o Contact Improvisation e lhe deu esse nome, foi um senhor chamado Steve Paxton, por volta dos anos 60, e ele ainda é bastante vivo. Até há pouco tempo, a vários teatros, a Culturgest e o Teatro da Trindade, e várias companhias, várias instituições em Portugal fizeram um trabalho sobre o Steve Paxton e sobre o Contact Improvisation e como ele utilizava o Contact Improvisation, a base de contacto e de comunicação, o Contact Improvisation, para as suas composições. E aí começa a distinção, aí começa com muita força, começa a dança contemporânea, começa muito rapidamente a largar esta ideia de comunicação e de uma forma abstrata e através da coreografia demonstrar o que é a relação entre um homem e uma mulher. É a grande distinção. Em termos técnicos, então, aí poderás também ajudar nesta conversa, porque eu não domino, ou domino muito pouco, tenho muito pouco conhecimento sobre a técnica da salsa e das danças sociais, que tu conheces muito melhor que eu. A técnica, efetivamente, é diferente, é muito diferente. A técnica é muito diferente. O homem não lidera, apesar de na dança contemporânea, o homem ter muita facilidade normalmente, de uma forma mais comum, como tem mais força muscular. Isso não é necessariamente verdade, mas é o mais comum de acontecer. Como tem mais força física, o homem carrega e a mulher brilha. Normalmente. Isto são palavras também de um coreógrafo que eu trabalhei, do Henrique Fonseca, que normalmente o homem serve de base e levanta a mulher, transporta a mulher, apoia a mulher nos movimentos mais virtuosos e para que a mulher traga algum embelezamento à coreografia, que também é bastante semelhante. O homem serve de base, convida, e normalmente nas danças sociais o homem serve de base, faz um convite, faz sugestões e normalmente a senhora resolve e embeleza também a dança, principalmente. O que mais é que eu te posso dizer? Basicamente estas são as semelhanças e as diferenças que se mesclam todas um pouco, não há uma semelhança marcada nem uma diferença marcada. Há algo que eu sinto que hoje em dia está um bocadinho mais... Há mais consciência disso por parte da malta das danças sociais. Por muito que até tenha havido essa consciência, mas agora está a ficar um bocadinho mais explícita, porque o que é que se vê em bailarinos, professores e bailarinos que têm alguma experiência? Vê-se algo que foge um bocadinho do quadrado, não é? Vê-se mais improvisação, mais jogo, mais surpresa. A coisa é menos rígida, sabem, em geral, os líderes sabem aproveitar bastante mais a resposta da proposta e mesmo em termos de vocabulário a coisa mudou. Eu e a Raquel em particular usamos muito a ideia de uma conversa que tem alguém que é responsável por criar a primeira proposta e depois a coisa se desenrola a partir daí, mas não é... E depois acabas por nem saber o que é que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, e as propostas são muitas, certo? Sim, agora, eu acho que esse processo é mais difícil de simplificar e de transformar numa linguagem simples. É um processo intelectualmente complexo. É complexo para nós lidarmos com ele e é complexo para transmitir aos outros. O que eu sinto nas danças sociais é que nós estamos mais dependentes do estado da socialização onde estamos inseridos.
E isso vê-se, por exemplo, só na salsa, que tem várias experiências diferentes. Se formos ver experiências diferentes de salsa, tem relações diferentes entre líder e follower e eventualmente entre homem e mulher. Por exemplo, em Nova York é muito mais natural haver uma... a coisa acaba, às vezes até acaba por ficar um bocadinho assexuada, mas estão em pé de igualdade. Não há tanto essa ideia de o homem dá suporte e a mulher brilha. Noutros casos, por exemplo, parece-me a mim, eu não gosto de generalizar, mas em Cuba há muito a cultura do homem se desafiar e de ser se expor um bocadinho como competição, não é? E às vezes, em algum tipo de salsa mais cubana, salsa de forma simples, o homem acaba por ficar no centro da dança. Ou seja, é a própria virtuosidade do homem a conduzir coisas mais ou menos difíceis, mais ou menos que está no centro. Não é tanto o resultado final, apesar que o resultado final depois também é muito interessante e é bonito. Mas nós estamos um bocadinho mais dependentes. E vê-se a diferença na atitude em Lisboa ou em Loures, que é aqui onde eu estou, que é ao lado. Porque há formas diferentes de ver a relação entre as pessoas ou de perceber o que é o lugar de cada um. Há um certo conservadorismo que, por muito que uma pessoa não queira, que atravessa um bocadinho. E atravessa porque, na realidade, nós estamos a expressar as nossas relações do cotidiano. Acho eu que noutras danças performativas mais rapidamente se dá esse salto e se pode brincar com isso, porque aí há um espaço protegido artístico. E esse espaço protegido, esse espaço artístico também inspira o espaço da aula. Portanto, na aula eu via, os alunos entram com uma atitude de limpeza em relação a ideias pré-concebidas. No caso das danças sociais, isso não é tanto assim. Mas na realidade há muitos professores que estão neste momento a falar desta ideia, não é, ninguém manda, não é o homem manda, a mulher segue, podemos aproveitar, mas depois é muito comum haver assim uma pequena condescendência que não é de propósito, e eu próprio já devo ter caído nessa esparrela, que é vamos aproveitar acaba por ser vamos aproveitar os restinhos, não é? A mulher vê ali um espaço, uma aberta, onde pode não chatear muito a condução do homem e se tiver experiência, dá-lhe expressão e até o inspira, ou seja, mas não o condiciona assim tanto e não... e quase nunca troca mesmo esse papel de condução, mesmo que seja momentaneamente. Na realidade, acho que se nós não temos capacidade de imaginar de outra forma, vamos ter uma linguagem mais infantil, mais básica. E eu acho que para ter esta capacidade de misturar as coisas e de brincar com estes limites, não podemos estar a ditar a própria dança. Eu acho que é isso que acontece com esta história dos passos. Na salsa, na bachata, que é vamos dar passos. E a coisa fica um ditado. E há muito foco naquilo, nas palavras e menos o foco naquilo que está entre as palavras. E na realidade, na minha perspectiva, com um follower que não roube totalmente a condução, que pode acontecer, pode haver uma coisa mista, vai trabalhar muito mais no subtexto, o que é uma coisa poderosíssima. Como acontece, Sim. como acontece nas aulas, agora fazendo um parênteses sobre passos. Eu como professor, a minha tentativa foi abrir o espaço dentro da cabeça e do coração das pessoas para que eles sentissem a liberdade de seguir outros caminhos que não os convencionais. O que me aconteceu e o que me acontece recorrentemente, porque eu ainda não desisti, né, de abrir esse espaço e dar a liberdade sem estar a condicionar com passos. É isso que eu normalmente faço.
tento não dar passos. O que eu vejo da reação de muitos alunos é que quase que sentem necessidade de ter passos para ter uma estrutura onde se agarrar e através da repetição desses passos, dessa estrutura e da observação sobre ela, tirarem as suas próprias conclusões e chegarem mesmo às conclusões que o professor já chegou e lhes comunica. O professor comunica há uma data de indicações base que eu como professor faço, tu como professores e quase todos os professores fazem, que a maior parte das vezes, eu se não as experienciar por mim, eu até consigo perceber intelectualmente e racionalmente, mas não as consigo transferir para a dança se não tiver passos onde me agarrar, essa estrutura onde me agarrar, para eu repetir e aprender e através da minha observação desses passos conseguir eu próprio tirar essas conclusões filosóficas, essas conclusões... Olha, isto para provar que é mesmo uma conversa informal e estamos todos em casa e acabou de chegar a minha filha que ouviu o Bruno, que por acaso é padrinho dela e que vai participar no direto. Trazer um pouco de amor para a conversa. Então, desculpa, estavas a falar da questão dos passos. Tinha terminado. Sim. Então vou-te fazer uma pergunta muito mais prática. Eu vou tentar não dar a minha perspectiva antes, que é quando eu te disse que as pessoas dizem há uma condução, há uma linguagem, mas depois muitas vezes o que acontece é que se ouve dizer o que é que o homem tem que fazer, quase como se o homem flutuasse isolado, e muitas vezes ouço as senhoras a ouvir como um homem de segunda linha, não é? E a tentar encaixar-se na sombra do homem. Pronto. Eu honestamente, quando fiz aulas convosco, fiz algumas, eu já fiz algumas aulas de salsa, mas acabei por não conseguir fazer mais, não me propor também a fazer mais. Porque efetivamente também respeito muito todas as danças, não é? E se eu não pudesse estar a fazer aquilo com uma maior entrega, preferi não continuar. Com muita pena, voltarei. Eu ainda dou uma perninha com algumas pessoas que me permitem dançar uma salsinha ou outra nas noites que eu vou. Mas desculpa, agora perdi-me. No meu raciocínio fantástico, cheio de amor, perdi-me. Mas eu acabo a pergunta. Pronto, o que eu estava a dizer é que de repente falta ali uma informação que é qual é o mecanismo? Agora da forma mais simples, como é que uma pessoa comunica com a outra um movimento que depois tem uma imagem, mas que que parte do toque, pode partir de uma comunicação visual. Se os intervenientes forem visuais, ou se estiverem a olhar um para o outro, porque podem ser invisuais neste caso, e podemos dançar salsa. Eu adoro dançar salsa de olhos fechados, mas é raro ouvir-se falar dentro deste ambiente das danças sociais deste mecanismo simples. Qual é o papel de cada um? E agora eu não te vou fazer uma pergunta em relação às danças sociais. Vou-te perguntar qual é a forma mais sintética pela qual tu descreves o mecanismo com que duas pessoas conseguem passar uma informação a este nível fisicamente para que algo aconteça do outro lado. E se aquilo que acontece do outro lado na tua área é algo, é um resultado previsto ou é algo mais aberto? Bem, começando do início, e curiosamente eu perdi-me, mas tu conseguiste dar a volta e acabamos por chegar ao mesmo assunto, porque a conversa é circular. Bem, o primeiro impulso e a primeira coisa a fazer, efetivamente, é aproximar as duas pessoas.
Cada pessoa, o corpo é diferente, a vontade é diferente, o ímpeto é diferente, pronto, não vale a pena estar a alongar mais, uma pessoa é diferente da outra, pronto. Tem de se juntar e ver onde é que há uma possibilidade de comunicação. Quando se faz esse trabalho de o homem tem de fazer isto e depois a mulher vem encaixar-se, ou vice-versa, que é muito importante, esse trabalho é muito importante, podemos estar a negligenciar a atenção necessária a essa aproximação com o objetivo de sentir, a partir de uma tábua rasa, a partir de um nada, ver que tipo de comunicação pode emergir. Eu aproximo-me, uma pessoa tem um cheiro, a pessoa tem um peso, até pode ser uma pessoa maior, mais pesada, mas o toque é leve, ou vice-versa. Que tipo de resistência é que há? Toda esta aproximação, a partir do nada, é se aproximar e perceber quem está à nossa frente, é o início. Depois de começar a manipular essa pessoa, porque tem de começar por algum sítio, tem de haver um toque, tem de haver um contacto, tentar perceber que tipo de resistência é que há, que tipo de ímpeto é que essa pessoa tem. Pode ser uma pessoa que esteja mais permeável a receber uma sugestão, pode ser uma pessoa que sugira imenso. Eu, por exemplo, normalmente gosto de sugerir bastante, sugiro também, especialmente com os meus alunos, posso estimular para eles perceberem como que se calhar o corpo tem várias possibilidades, mas também adoro ficar ali sem ter de ser eu a sugerir e que me sejam sugeridas coisas e sentir também o meu corpo a atuar. Então, primeiro, uma aproximação, perceber quem está à nossa frente. Depois, iniciar o contacto para perceber que tipo de resistências, que tipo de peso, quem é aquela pessoa naquele contexto, naquela ação de trabalho a dois, trabalho de movimento a dois. E depois há uma coisa muito, é normal que nós, quando começamos a conhecer a técnica, começamos a estar mais habituados a trabalhar, a fazer esse tal contacto. Vou utilizar também o termo genérico que nós utilizamos, que é o contact improvisation. Contact improvisation. Nós começamos a fazer o contact improvisation quando já estamos mais habituados a fazer e temos mais experiência. Há uma zona ali, também depende do dia, há uma zona ali que nós fazemos uma coisa que para mim é um entrave, não está certo nem está errado, porque as relações estabelecem-se e são múltiplas e variadas, que é criar expectativa. Okay? Então, eu sugiro alguma coisa a alguém, na expectativa que a resposta seja X ou Y, não agarro e toco na perna daquela pessoa com mais pressão, à espera que a pessoa dobre o joelho e vá ao chão e enrole. Já foste, já foi, acabou. Ali o contacto improvisation, se eu criei essa expectativa e se não a abandono imediatamente, porque eu posso criar uma expectativa à vontade, as expectativas existem e podem ser criadas. Estou a dizer que é necessário que haja uma perspectiva mais fluida e menos com um final demasiado fechado, não é? Sim, não. Se eu estou a planear por demais, é uma bela metáfora para a vida. Se eu estou a planear por demais, a criar muita expectativa, provavelmente vou-me frustrar. Vai ser frustrado. E acontece muitas vezes, até pode acontecer um acidente, depende do nível de virtuosismo e da acrobacia que se está a fazer, porque o contacto improvisation propõe-se a isso, propõe-se muito de repente tu estás de pernas viradas para o ar e de cabeça para o chão e completamente enrolado e é isso, tem de se deixar fluir e não criar muita expectativa, porque também a expectativa cria uma direção e eu se me mantiver alguma teimosia nessa direção, com esse objetivo, vou criar também alguma rigidez, que também pode acontecer, a rigidez também pode acontecer, mas a rigidez não deixa entrar a informação, nem deixa que a informação viaje do corpo para o outro e dentro do nosso corpo, é o que acontece. Pode ser
pode ser perigosa nessas situações em que de repente nós não estamos totalmente estabilizados, não é? Sim, pode ser chato. Eu quando tenho alguém a querer me obrigar a fazer alguma coisa no Contact Improvisation, eu aceito muitas sugestões e gosto muito o meu corpo fica super fluido, as minhas articulações super relaxadas, mas se eu tenho uma pessoa que me quer impor muito uma direção, eu começo a não gostar. Pois. Eu começo a não gostar. Quero-me fazer dar voltas, eu às vezes não me apetece dobrar os joelhos, não me apetece ir ao chão, não estou para aí virado e há pessoas que insistem porque encontram alguma beleza ou têm algum objetivo ali, positivo ou menos positivo, mas eu não há dias que eu não vou muito nesse jogo. Não quero muito. Isso é um problema muito grande para muitas mulheres nas danças sociais e que, Também já reparei. E muitas delas estão tranquilas com isso. Ouve-se um bocadinho dizer o que há de melhor é não pensar. O que eu tenho visto na minha observação nas noites que acompanho, e estou como muito observador porque eu praticamente não danço, é que em geral, e dá-me uma satisfação tremenda, há muitas senhoras a dançar muito bem, e muitos cavalheiros a dançar muito bem, e muitas senhoras a resolverem com muita classe as sugestões para as quais não estão muito abertas naquele dia. Sim. Eu não vou dar 40 voltas e resolvem com muita classe. Normalmente é o que acontece. Gosto muito de ver. Mas eu também sinto que aqui não pode haver moralismos, porque eu conheço muitas senhoras que adoram abdicar totalmente do controle. Como pode haver até uma certa atração por uma ideia de dominação. Bom, não quer dizer que eu quero isso para a minha vida, mas já vi isso acontecer, e já vi isso acontecer de forma errada, porque as pessoas não estão de acordo, e já vi isso acontecer de forma, pelo menos, equilibrada, em que as pessoas chegaram a um acordo. Mas conheço muitas senhoras que gostariam têm várias situações que não são agradáveis e que já desistiram de falar demasiado disso, porque quando tem que falar de coisas tão simples como estas, tem que falar de muita coisa. Parece que vão abrir a caixa de Pandora de todas as questões de género, de relação de poderes, de questões sociais, profissionais, não sei o quê, tudo vem atrás. E portanto isso é giro ver, e agora se calhar algumas bailadoras sociais que podem estar a ver isto, ver também a tua perspectiva como alguém que está numa área em que de repente essa condução pode ser mais trocada e que também tem como homem esse desafio e também não acha muita graça e que também quer que cuidem dele, não é? Que cuidem e que olhem para nós, não é? Quando a coisa está a acontecer, que percebam que faz sentido ou não. Mas agora só, isto para mim o que é mais interessante, e são coisas que obviamente que eu tive a oportunidade por fazer outras aulas e por intuir essa diferença, tornam-se muito óbvios quando tu falas dos elementos que são mais importantes para mecanicamente acontecer, mecanicamente, pessoalmente, humanamente, mas através de uma mecânica, de um movimento, toque, aquilo que é importante para ti também é importante para as danças sociais, mas em escalas diferentes, e de repente entram. Por exemplo, acho eu que na área de contemporâneo se parte, há vocabulário menos fechado, portanto se parte de uma maior liberdade para criar a nossa própria experiência. Com danças mais organizadas, parte-se de uma estrutura mais fechada para descobrir nas subtilezas a nossa liberdade. E acho que são duas coisas úteis. Para nós também acontece isso. Para nós também acontece isso. Nós temos coreógrafos, simplesmente há uma técnica, um balé que é muito presente na dança contemporânea e na dança em geral. E acontece muito que coreógrafos chegam, marcam uma coreografia, e estamos a falar de dueto, não é? Marcam uma coreografia e nós temos que a fazer. Costas à barriga, uma estrutura rígida e nós temos de a cumprir, seja fácil, seja difícil,
seja orgânico, quando falo orgânico, que seja uma coisa que o nosso corpo aceita e executa com alguma tranquilidade e facilidade, seja orgânico ou não. Também há essa estrutura. Cada vez há menos. Cada vez há menos. Cada vez mais se parte da improvisação para a composição, não o inverso. Não é uma cabeça que compõe e depois o bailarino executa. Não, é o coreógrafo propõe um tema, uma ideia, ou mesmo às vezes simplesmente, olha, juntem-se e descem em conjunto em contacto. Por isso, simplesmente vê-se e depois tenta-se perceber o que é que emerge dali, o que é que de interesse ou inusitado ou poderoso pode sair dali. Às vezes só as duas figuras são... Sim. Eu tenho um amigo meu, um antigo colega, que era de Belas Artes, que era de pintura, e eu lembro uma vez que fui à oficina de madeiras e ele estava com um tronco, descobriu num sítio qualquer que tinha uma forma engraçada e andava às voltas, à volta do tronco, olhava e dizia-me que o que ele estava à espera era que o tronco caísse para onde tinha que cair que mostrasse qual era o equilíbrio que a própria peça, ou seja, era uma perspectiva de respeitar o material e respeitar a forma, aquilo que lhe foi dado. Isso é muito importante, e volto um pouco atrás na conversa porque acho que é uma boa deixa que tu deste, que é muito importante, qualquer que seja a relação, seja qualquer tipo que seja a relação, seja eu mais líder, foi uma chamada do Alan, seja eu mais... Eu não gosto muito da palavra líder, mas vou usá-la por uma questão de nomenclatura básica e simplista. Seja eu mais líder, seja eu um pouco mais follower, o que me interessa efetivamente, e depois depende dos dias. Há dias que eu apetece-me liderar mais, há outros dias que eu apetece ser completamente absorvido pelas propostas que a pessoa me faz e respeitá-las e go with the flow. O que interessa, de parte a parte, efetivamente, e vou ser muito clichê, quase que é a escuta. Por muito que nós falemos mil vezes escuta, nunca é uma questão básica. E nós não podemos avançar. Por exemplo, eu começo imagina que eu vou fazer umas aulas de tango, começo como iniciado, depois vou intermédio, e vou para avançado. Eu não chegarei a avançado se eu não transportar comigo a informação básica. Não vale a pena. E essa informação básica, todos os dias, cada abordagem que eu faço à minha dança, tem de ser tomada em conta, tem de ser observada, tem de ser mais uma vez integrada e assim aprofundada, enraizar mais as bases. Para que eu possa crescer, uma árvore não vai crescer se as raízes não se aprofundar. Ponto. Ela cresce, é simétrica, cresce em paralelo. E a escuta, falo no meu trabalho e provavelmente no vosso também, que é uma coisa que eu ouço recorrentemente por parte dos bailadores das sociais, que é a escuta. Nunca é demais sublinhar a escuta. Escutar, importante. Escutar, olhar para o tronco, como o teu colega, olhar para o tronco e perceber o que é que aquele tronco comunica, efetivamente. Há algo, agora por causa da questão da escuta, há alguns elementos muito específicos de áreas onde nós nos movimentamos e que mudam e que é preciso ter cuidado porque eles criam um condicionamento momentâneo e podem... e essa tensão, quando nós não conseguimos lidar com muita informação ao mesmo tempo, faz com que esses valores mais simples que de repente passem para segundo plano. Portanto, tem que ir experimentando, tem que se habituar a gerir tanta informação. No nosso caso, a relação com a música e com a estrutura rítmica da música, muitas vezes é bastante mais preciso, ou seja, nós entramos, apesar de haver uma dança em improviso, quando há algumas bases que são
que se sabe exatamente que a base entra naquela fase, naquele momento, daquele compasso, naquela frase musical, que se relaciona com os outros instrumentos. Nós temos ali um condicionamento. Para além disso, como é uma dança mais social e que integra todas as experiências e integra todos os ambientes, não é uma coisa em que nós possamos ter sempre toda a liberdade. As danças estão muito mais ligadas a algo mais básico, como o caminhar. Portanto, em geral, as pessoas estão na vertical e com os pés no chão. E portanto, tudo surge da caminhada. Estás a falar na caminhada e, para mim, na minha dança, como eu gosto de ver a dança, uma das maneiras que eu gosto de ver a dança, que é a dança contemporânea, neste caso, que é tu estás a caminhar e alguma coisa acontece. Não é... O virtuosismo não interessa muito, é uma caminhada. Partes de um eixo, sim, mas estavas a falar na caminhada. Mas tu tens a caminhada e podes dar-lhe valor, mas depois também tens outras formas, outros mundos e cabeças para o chão e é óbvio que isso também acontece na perspectiva de palco destas danças sociais, que muitas vezes é visto como um desvirtuar dessa experiência social, ou seja, já não, deixa de representar, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas deixa de representar essa experiência cultural específica. E essencialmente, na relação com a música também e com esta experiência mais simples, a forma, apesar de que nós estamos um bocadinho reféns de formatos, a forma não ganha. E é uma pena, porque acho que andam muitas pessoas a tentar conciliar uma experiência que é mais simples e que é de uma comunicação mais real e que pode dar muito mais liberdade e que não depende tanto da forma visual, porque quando se fala em artes performativas, fala-se essencialmente, as pessoas, a partir do público, não vai estar lá a sentir, a apalpar. Não sei, em alguns casos. Talvez para nós às vezes sim. Há experiências interativas. Pode-se envolver, mas não é o comum. Na realidade, eu acho que isso muda tudo um bocadinho. Ou seja, em Portugal, por exemplo, na salsa, como a salsa nasce de uma forma mais artificial, mais de academia, sem haver a experiência da rua, as referências são mais visuais, porque as pessoas que ainda não tinham essa experiência de contacto, de pele e de caminhada, viam mais coisas de fora, e então o social começou a ficar mais contaminado, a representar mais movimentos de espetáculo, como por exemplo, com o movimento de uma troca de lugares, em que utilizamos uma linha que é paralela ao público, porque há movimentos que não são, por exemplo, na roda de casino, no estilo casino, movimentos que não são fáceis. Uma pessoa coloca-se numa posição que fica escondida do público, que não é prática, e portanto isso influencia bastante. E o que eu acho que acontece muitas vezes é que tanto estes condicionamentos que são bons, eu acho que não são maus, que é, eu tenho uma música específica, parte de uma cultura, um formato, isso pode me dar liberdade, como esta formalidade cria uma série de camadas de expectativas em relação à dança que fazem com que, não sei se ouves, fazem com que se perca esse momento de libertação e de improvisação a sério. Mas eu acho que está lá, tem lá todo esse potencial. E é sempre bom ouvir outra pessoa que vê de fora e que valoriza outras coisas. Por exemplo, a primeira coisa que eu dou aqui um exemplo que nós fazemos em aulas primeiro começámos a chamar de técnica de condução e depois a coisa não nos fazia sentido. Depois passámos a chamar de técnica de comunicação. E fazíamos uma pergunta que era: as palavras são muito importantes. O que é que vocês fazem quando vão dançar? Socialmente, estas danças a par e tal. O que é que vocês fazem? O que é isto? Só, o que é isto? E era tão giro, porque as pessoas diziam coisas simples e verdadeiras, mas a ordem pela qual diziam essas coisas fazia toda a diferença. Como havia eram espaços com um bom ambiente, as pessoas diziam: é para me divertir, é para ter emoções, é para...
Depois havia o expressar, para relaxar, é para isto. O comunicar com outra pessoa através de uma linguagem ficava lá para o último. E quando nós referíamos isto, as pessoas, pois, claro, então, mas é tão óbvio que já não se conseguia ver isso. E só esta tua ideia de que como é que começa a comunicação? Então, a primeira coisa é um momento em que não vamos divergir, vamos convergir, vamos encontrar-nos. E pode ser pensado como um abraço numa dança mais uma dança de par mais convencional, mas é tão óbvio que muitas vezes não se vê. E na realidade eu acho que nessas coisas que estão escondidas, esse subtexto, é que está o segredo de interagir nesta comunicação e nesta linguagem de forma mais democrática e mais fluida e mais abrangente e mais em que se possa em que cada um possa ter um lugar maior, porque a dança já começou a partir do momento, provavelmente não foi eu que comecei a dança, uma rapariga já está a ver-me a dançar na dança anterior e já o corpo dela já começa a dizer coisas diferentes, acha graça e sorri e coloca-se, e quando eu vou convidar o abraço, antes do abraço acontecer já lá está. E isto pode parecer um bocadinho esotérico, mas na realidade parece-me que não precisamos de aprender tanta coisa. Acho que precisamos é de escutar ou de observar. Observar aquilo que já fazemos, que é comunicar com as pessoas. Eu vou-te dar a minha perspectiva de visitante ao contexto das noites nas danças sociais. Vou-te dar primeiro há um código muito grande. Para quem não está habituado, quer dizer, eu acabo por estar bem tão de lado, porque normalmente as primeiras noites que eu fui eram as noites promovidas pelo Estúdio 8, no antigo espaço do Estúdio 8, que era também, e muito grato estou, que era também a minha casa, perdão, e eu estava muito à vontade, e para mim foi um início fantástico. Quando eu comecei a sair fora do Estúdio 8 e ir outras noites, por exemplo, o aniversário do Estúdio 8 é muito mais, é alargada a toda a comunidade, e a comunidade vem toda, até porque tem a banda, há uma animação, vem imensa gente. Em termos sociais, o contexto social, para quem não dança salsa, pode ser intimidante. Sim. Até porque, quer dizer, eu estou ali, estou atento, estou a observar, também faz parte do código dos dançadores que estão ali, estou a observar, vou aqui dizer uma coisa, perdoem-me os senhores das danças e as senhoras das danças sociais, já recebi alguns convites, os quais, por vergonha absoluta, tive de recusar, porque eu não... Mas isso é desculpa. Eu não danço salsa, peço imensa desculpa. É porque agora eu vou falar diretamente para a câmara, não para ti, porque o Bruno é muito perfeccionista. Eu acho que escondo um bocado o receio atrás do perfeccionismo, vou ser sincero. Mas sim, sou perfeccionista e tenho muito respeito por todas as danças que faço, todas as técnicas que faço. E normalmente, fico muito frustrado se não as conseguir fazer muito bem. E antes de me apresentar, porque este é o meu trabalho, eu trabalho para me apresentar, já estou viciado nesse sistema. Antes de me apresentar, eu preciso de trabalhar bastante. E preciso de me dedicar a trabalhar, mesmo que seja divertido, no contexto de aula, a salsa, no contexto social, tudo bem. Eu preciso de trabalhar bastante. Eu talvez numa noite mais intimista do Estúdio 8, como acontecia ali ao pé de Santa Apolónia, que às vezes aparecia imensa gente, mas outras vezes também o espaço não era enorme, não estava assim tanta gente, ou no início da noite. Sou capaz de dar uma perninha, depende das pessoas, sou capaz de dançar com a Raquel, porque é minha amiga e vai-me dar as 1000 bébias e sabe que eu não sei dançar salsa, não é? Não sei o sobrenome,
mas com a Paula, que costuma estar presente também, costumava estar presente. Paula Campos. Sim. Presumo que sim, costuma estar presente, uma presença super simpática que não recusam, que não aceitam não é? Não sabes, sabes, pronto, vamos pensar. Mas pronto, isto tudo para dizer... Ela assumiu aí um papel de líder de alguma forma, não é? E protegeu o teu espaço e deu-te segurança. Muito bom, senti-me muito bem, muito grato. Então, se os senhores se as senhoras e os senhores do contexto das danças sociais me virem numa noite de salsa, kizomba, tango, já é outra coisa mais que eu não, que para mim ainda não consigo integrar, porque também nunca tive aulas e não percebo nada, não percebo mesmo muito do assunto. Se me virem, não me levem a mal a vergonha de recusar, por favor, peço desculpa, porque também não quero estar a fazer... Venham falar comigo ou com a Raquel, que somos os agentes do Bruno, e nós gerimos o convite. Ou então arrisquem-se façam referência a este vídeo, arrisquem-se a dizer que está tudo bem e criem um espaço seguro, que eu terei muito gosto em dançar com vocês, porque esse espaço intimidante, esse contexto intimidante, para quem não é, para quem se calhar é um aluno iniciado nas aulas de salsa ou qualquer outra dança social, que é intimidante. É muito intimidante. Mas e tu és bailarina, não sei o quê, não devias estar... Não, de qualquer forma, é intimidante. É tão giro, porque na realidade tu não és uma pessoa introvertida de forma nenhuma e comunicas com uma grande facilidade, mas tens esse respeito por essa integração, e depois à noite no espetáculo podes estar com um guarda-roupa ou sem guarda-roupa e estás à vontadíssima. Também para que as pessoas percebam que não é fácil para ninguém expor-se a estes processos de comunicação. E na realidade, a verdade é que na nossa área às vezes comunica-se mal, mas há uma grande oportunidade para comunicar e deve-se valorizar isso. Principalmente na escuta, principalmente na comunicação, é importante a escuta. E nós, para escutarmos, temos de observar a outra pessoa. E nós próprios prescindirmos da nossa percepção e da nossa ideia para integrarmos a ideia da outra pessoa. E parte da escuta, nós, em vez de estarmos a escutar, que é uma coisa que também é uma conversa já muito comum, que é, em vez de nós estarmos a escutar para dar uma resposta, nós efetivamente estarmos a escutar e ouvir a pessoa. Isso posso fazer um paralelismo para a dança. Uma das pessoas com que eu trabalhei foi o Bem-vindo Fonseca, que já é um senhor com muita experiência na dança, dançou no antigo Ballet Gulbenkian, teve uma carreira fantástica, um dos melhores bailarinos da Europa, foi considerado um dos anos, lá para os anos 80, 90, o melhor bailarino da Europa, o melhor... É fantástico, ele tinha muita experiência, tem imensa experiência em coreografar e ele próprio dançar duetos. E uma das coisas que ele me dizia era a melhor maneira de tu encarares um dueto, para além da escuta e não criar expectativa, blá blá, é todas as coisas que nós já falamos, quando eu estar com a minha atenção quase exclusivamente na outra pessoa, no sentido de apoiar na sua dança. E nós começamos a pensar, mas assim eu vou-me anular. Curiosamente, eu falo, não sei se isto acontecerá nas danças sociais, curiosamente, o que acontecia é que eu estando muito atento à dança de outra pessoa, a tentar apoiar ao máximo a dança de outra pessoa, a criar esse espaço para essa pessoa dançar e apoiá-la na sua dança, a minha dança vai naturalmente sair, porque eu não vou estar concentrado nela. Eu não vou... Mais uma chamada do além, eu quando baixo, santo. Este vídeo não vai ter edição, é só
é descontraído. Não edito essa parte porque é importante. Mas para resumir, eu estando, a minha dança vai sair lindíssima e muito descontraída, porque eu não vou estar muito focado naquilo que estou a fazer e vou estar efetivamente a escutar quase a 100%, e a minha dança sai naturalmente. Quer dizer, se eu estiver a escutar e a apoiar a outra pessoa na sua dança, eu vou estar a dançar com ela, garantidamente. Tal e qual como tu dizias, como uma senhora está sentada a ver-te dançar com o teu par e ela própria, o corpo já reage de outra maneira, ela já vai percebendo à partida que tipo de bailador és tu. Okay? Já a comunicação estabelece naturalmente. Não é preciso, é importante realçar e ter consciência de que da escuta, mas essa escuta à partida já acontece. Okay? Escutar, tentar perceber quem é que está a dançar connosco e a comunicação abre-se à partida também aí, e a nossa dança, se nós estivermos a dançar com outra pessoa para a outra pessoa, a nossa dança não vai perder, pelo contrário. Para mim foi o que aconteceu, eu não me anulei, não me senti anulado. Eu acho que nós temos muitas capacidades, nós podemos aprender algumas coisas, mas não podemos aprender assim tantas coisas. Eu acho que sobrevalorizamos a ideia de aprender algo, coisas que vêm de fora, como se fosse aqueles filmes de ficção científica em que tu metes um novo... agora sabes falar do japonês de repente, não sei o quê. Acho que na realidade, quando falamos deste tipo especialmente nas danças sociais, o que nós estamos a fazer é ritualizar e a ampliar aquilo que nós fazemos naturalmente na comunicação com os outros, na relação com os outros, e há algo que é muito, isso é muito diferente, é a relação com a música, e isso muda muitas coisas. Mas essa ideia de que eu estou a dançar com um par, mas também estou atento ao que está à volta, e a minha capacidade de ter as antenas a funcionar sem estar a pensar nisso, provavelmente eu já teria antes, mas tive que passar por um processo de desbloquear. E na realidade aquilo que eu gosto ao ver outras formas de ouvir é ver, olha, então, mas nesta outra forma, em dueto contemporâneo ou em tango, não sei o quê, então eles podem comunicar desta outra maneira. Então eles fazem isto. Não é preciso estar a tentar imitar, mas só abrir a cabeça, só tirar aquele bloqueio e aquele preconceito que só se comunica daquela maneira, já abre muito mais. E na realidade, por exemplo, há momentos... houve um momento em que mostrou essa intuição na comunicação do outro e essa atenção. Olha, numa aula tua, com alguns exercícios de confiança, caminhamos pela sala e alguém de repente cai devagarinho, ou seja, não cai estrondosamente, mas vai caindo, para sentir a atenção dos outros e para responsabilizar os outros sem que se saiba quem é que o vai apanhar. E lembro perfeitamente num dos estúdios pequenos do Estúdio 8, ainda bem que foi dos mais pequenos, que a Raquel decidiu atirar-se à grande do outro lado da sala e eu fui estilo Indiana Jones, porque eu fui a correr, lancei-me no ar e pus-lhe a mão por baixo da cabeça. Ela tinha tido um traumatismo craniano, mas de facto nós continuamos hoje em dia a ter uma confiança total, e às vezes a Raquel atira-se e eu penso, opá, tu confias mesmo em mim, porque... Há que realçar também que é o equilíbrio da partilha de responsabilidade. Eu posso confiar no outro e a confiança está lá, a desconfiança não entra, mas eu também tenho de ser responsável por carregar o meu próprio peso. Sim. De alguma forma. E saber que me atiro e que não vou dar passa a expressão, não vou dar um grande bate-cu que até magoa o cóccix. Percebes? Eu também sou responsável pelo meu peso e isso acontece também na dança contemporânea. Esses exercícios também, o que estão mais uma vez, eu acho que é isto que eu queria reforçar, mais uma vez estão a chamar a atenção para aquilo que está entre os movimentos. O que é importante aí não é o gesto técnico de agarrar a cabeça de outra pessoa quando ela se vai tirar para o chão, não é a forma como ela caiu, apesar de que isso
também se trabalha, tu sempre nos ensinaste aqui, foi das coisas mais divertidas que nós fazíamos. Hoje em dia, de vez em quando, dizemos, lembras-te? O desfazer o boneco e atirar-se para o chão. Desmontar o boneco. Desmontar o boneco. Mas na realidade é isso que está no meio, essa chamada de atenção para esta comunicação subliminar, para essa atenção ao outro. E na realidade, eu acho que a gente tenta demasiadas vezes mostrar como é que vai ser, como é que nós podemos confiar nos outros, criando um guião, quando na realidade há algo simples que é mais simples, mais humano, que é dar um abraço, mostrar que estamos juntos, olha, vamos ali, dar a mão com um bocadinho de assertividade, e de repente a pessoa sente-se de forma mais simples, mais humana, não como bailador, sente-se acompanhada, e isso cria uma ponte. Então, em vez de estarmos a pensar naquilo que vem depois, na comunicação, é criar mais pontos e deixar que a nossa própria experiência e as nossas ferramentas que fomos trabalhando, as ferramentas isoladas, que façam naturalmente o seu trabalho de forma instintiva, porque é isso que acontece, espero eu, quando temos uma conversa com amigos. Se não estamos em modo de plano absoluto. Os passos na dança são passageiros. No dueto contemporâneo, na dança social, o passo começa e acaba, e às vezes tão rapidamente que os olhos nem conseguem percepcionar. A constância é a comunicação. Porque não fazer isso que tu estás a dizer, que é concentrarmos na comunicação. Concentrarmos na comunicação, na como eu falo, como eu escuto, principalmente como eu escuto, e deixar, através dessa comunicação, que os passos, independentemente da forma, seja ela salsa, kizomba, tango, foxtrot, bachata, dança contemporânea, whatever, e deixar que a forma vá emergir. Os passos vão emergir, ou que os passos vivam dentro. A comunicação não existe dentro dos passos. Os passos existem dentro de uma comunicação. A comunicação transcende toda a dança. É transversal a toda a dança. E uma comunicação com sentido, que acho que isso a mim faz-me toda a diferença, que é começar uma dança a dizer eu gosto tanto de dançar contigo. só isto. Qualquer coisa, agora disse desta forma, mas um abracinho, qualquer coisa que de repente diga, olha, o meu sentido é este. Ou, olha, isto dá-me alegria. Ou eu hoje estou lixado e qualquer coisa que dê sentido, de repente o resto vai se informar. E é uma coisa que nos sabe tão bem, se a gente se lembrar das pessoas de quem gostamos e da forma como elas se comunicam connosco e criam esse espaço seguro ou mais fechado, mais aberto, e se o reproduzirmos também na dança como uma forma de comunicação em paralelo, que não é igual, nós não vamos dizer em salsa, em contemporâneo, em tango, a mesma coisa que dizemos em português ou em inglês, mas isso é que é a grande vantagem, que é há coisas que são comuns e que criam, eu posso pensar alegria, dito com a palavra alegria dito com a sensação de alegria e a alegria dita com um movimento na comunicação com o outro em relação com uma música. Mas todas estas formas têm amplitudes diferentes, têm uma parte que se interseta, não é? E isso é um jogo divertido, que é a gente saber onde é que as coisas se interligam. E depois a parte criativa é voltar tudo ao contrário, que é meter um conceito de um lado num mundo que não é o dele, e de repente cria uma ideia nova. E então, quer dizer, isso, se a gente se lembrar desta ideia, na realidade eu acho que isso depois é mais duradouro. Chega, como tu disseste, os passos passam rápido, mas eu muitas vezes estou à espera, passado neste momento 18 anos de salsa, estou à espera de ver danças que me inspirem, que fiquem um bocadinho. Não estou a falar só de espetáculo, estou a falar de qualquer coisa que mexa comigo, que me diga alguma coisa.
O que não quer dizer que não haja valor nas coisas simples e cotidianas e que passam também, porque mas depois há uma proporção. Às vezes sinto-me um pouco inspirado e não tem a ver com técnica, muitas vezes tem a ver com o sentido que se dá às coisas, mas também com a respiração. Sim. E com o espaço para poder observar, ou seja, não há telemóvel, não há. Isso a dança tem, não é? Tira-se tudo e cria-se um espaço de observação real. E sem formatos que se repetem sempre. Que seja. É bom a gente ganhar solidez numa tradição, mas que as conversas não sejam. Era insuportável ter a mesma conversa contigo 2 vezes de seguida, com a mesma ordem, com as mesmas palavras. Não. Pá, nós temos uma identidade própria e sabemos que temos um determinado tipo de ideias e uma forma de falar. Eu coço a cabeça quando estou a pensar, mas não. Eu falando nisso, estou neste vídeo em contexto de Covid-19 e estou sempre a mexer na cara, mas eu desinfeto sempre as minhas mãos. Não, em casa. Não dou em louco. Olha, Bruninho. Pronto, desculpa, isto agora eu apresentei primeiro de forma muito, muito séria e agora acabou com o Bruninho. Porque há muito afeto. Eu acho que a gente, aqui há pano para mangas, eu acho que era giro a gente fazer uma outra, depois voltar a fazer esta conversa, metendo também a Raquel ao barulho, porque nós criamos assim, nós sempre... bom, anos há muitos anos, tivemos aí uma fase que foi muito engraçada, que infelizmente agora está difícil, em que eu e a Raquel saímos da aula de tango, de umas aulas ali na zona de Santa Apolónia, e o Bruno estava na companhia de Algoriz e a gente encontrava-se sempre na mesma quarta-feira à noite, comendo um prego e bastante tarde. Não era para dançar, era para comer pregos. Não era para dançar, era para comer pregos. E a verdade é que nos complementávamos um bocadinho na nossa visão diferente das coisas, apesar de termos muita coisa em comum. E inclusive, para além de falarmos da nossa vida pessoal, sempre falámos da dança e na nossa perspectiva em relação à dança e numa perspectiva filosófica e humana. E portanto eu sugeri que a gente fizesse mais um a seguir com a Raquel e podemos pegar neste assunto e desenvolvê-lo, se calhar. O que fazemos é escutando nós os dois e ela lança o mote para a continuação. Bem, eu também, eu para terminar, também a minha, não sei se acho que estás a fechar. Não? Pois, se calhar. Epá, não é que eu não ficasse aqui. Há várias questões. Devem estar a ouvir, uma delas, aí em modo de jantar. E a outra é também criar um modelo em que as pessoas possam acompanhar e que não seja demasiado pesado e depois se nós... Eu também vou tentar ser mais sucinto sempre, se houver outra oportunidade para termos mais esta conversa. Esta conversa propõe-se a comunicar, eu estou a falar contigo, mas sempre presente que felizmente há uma comunidade e uma comunidade bastante ativa das danças sociais que está presente também nesta conversa. E gostaria de deixar algumas palavras à comunidade, que é, eu sinto-me sempre muito bem acolhido, principalmente porque também a porta pela qual entrei foi através do Estúdio 8 e de todos os amigos do Estúdio 8. Eu senti-me sempre muito bem acolhido. Faço um pedido em meu nome e em nome de todos os bailadores iniciados, que é muito importante, presumo ser importante, para mim e para os bailadores iniciados, e se calhar não os iniciados, ou talvez os mais tímidos, a criação desse espaço de acolhimento, a criação de um espaço seguro para quem não põe um pé à frente do outro, não sabe se está a dançar no 1, se no 2,
Não sei se não sabe se está a convidar, não sabe o que é que está a fazer, ainda muito bem, se possa desfrutar a sua dança, porque acima de tudo eu danço e eu procuro sempre o prazer da comunicação não verbal, uma comunicação de corpo inteiro, da minha identidade inteira na dança. E eu só consigo fazer isso se ficar vulnerável. Eu, sendo vulnerável, vou aceder à porta do desfrute e do prazer. E isso só se consegue se eu me sentir seguro. Que é o que no contexto do Estúdio 8 e dos alunos do Estúdio 8 também já me conhecem e me respeitam, me oferecem, e a Paulinha também me oferece. Um olá para a Paulinha, muito grato pelas danças que já tivemos. A Raquel também me permite, e eu gostaria de me meter em trabalhos, porque depois toda a gente me vai convidar. Claro. Gostaria de que houvesse este espaço para mim e para quem também não se sente tão à vontade para dar uns pezinhos na salsa e na pista de salsa. Uau. Queria agradecer o convite, queria agradecer mais uma vez o acolhimento que a comunidade me fez. Das danças sociais em geral, eu já fui a danças noites de kizomba, já fui a noites de salsa, que também aparece a kizomba e vice-versa, já fui a milongas, que são muito bonitas também, eu gosto muito, adoro observar, por isso também me deixem ter o espaço de observação, e queria agradecer o acolhimento que tenho tido, e espero vir a dançar com muitos de vocês. Muito grato. Obrigado, Bruno. Que bom. Olha, isto a gente tem que se abraçar em breve, que está a custar, que está a custar muito, mas é uma forma, isto é uma forma de abraço. A gente também arranja, a água descobre o seu caminho. Bem, sim. Até. Olha, muito beijinhos.